Hoje nós temos aqui propósito e visão. Está em Zacarias 1:1, que fala assim: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Então nós temos aqui Zacarias, que quer dizer o Senhor lembra. Semelhantemente a Ageu, seu contemporâneo, mais velho, chama o povo para concluir a reconstrução do templo. Em seu livro podemos destacar 2 palavras-chave. A primeira é visão, pois ele recebe 8 visões de Deus entre os capítulos de 1 ao 5. Mas mesmo assim, seu foco esteve sempre em uma prioridade: chamar o povo a se arrependerem e voltarem para Deus. Isto moveria o povo a uma conclusão da obra que haviam começado. A outra palavra-chave em Zacarias é propósito. Ele sente a necessidade de lembrar o povo acerca do grande propósito para o qual foi chamado. Eles não apenas deveriam construir um edifício, mas construiriam o seu legado. Zacarias profere 5 mensagens em resposta a questões sobre o jejum. Não é? Depois nós vamos passar por isso. E como Zacarias é o Senhor lembra, nós temos aqui Alzeir Rogério, que vai te lembrar também alguma coisa. É desse jeito. Mas é muito interessante, Guerra, porque a gente, inclusive, já fez um programa baseado no texto de Zacarias e a gente começou até a comentar a respeito dessa figura, né, desse profeta em particular em um determinado momento na história. Então, a intenção hoje é nortear mais esse personagem bíblico, porque ele é mais do que um profeta. Ele é um personagem, porque ele está interagindo com o povo também o tempo inteiro. Então, à medida que ele tem as visões de Deus, contextualizando essas visões para uma questão de uma visão de Deus para o povo, não apenas a visão no sentido de uma revelação, mas também uma visão num sentido que é a segunda questão básica, que é de propósito. Então, Zacarias, ele vai exortar o povo e vai ajudar o povo a achar exatamente esse propósito, ou achar não, reencontrar ou voltar, se lembrar, né? Que como o próprio nome dele diz, né? O Senhor lembra. Então, vai se lembrar do propósito para o qual esse povo, como uma nação, existe. E é muito interessante porque não só hoje os nossos olhos e os olhos do mundo devem estar para Israel, mas essa é a intenção de Deus desde quando ele chamou Abraão. Ele chamou Abraão, elegeu esse povo que seria a sua descendência para ser realmente bênção para todas as famílias da terra. Então ele teria que ser algo que atraísse a atenção dos povos ou das famílias para si. E esse é o grande propósito da nação de Israel. Então, mais do que construir um templo, né? E essa é o foco da mensagem de Zacarias, mais do que construir um prédio, mais do que construir um monumento ou um lugar para o povo se congregar, o povo teria que construir um legado para as próximas gerações e também construir uma linha de comunicação entre o homem e Deus de novo, porque para isso Israel foi chamado. Então, a visão não somente porque ele teve, né, um grande número de palavras proféticas através da visão, então 8 visões que ele teve, né? E é interessante porque o Senhor perguntava, o que vês? Né? E ele descrevia. E aí depois ele perguntava, e o que é isso? Aí o Senhor
e explicava para ele o que era. Mas a questão da visão e propósito, isso é muito mais forte em Zacarias. Um propósito não apenas para aquele povo naquele momento, mas um propósito para o seu povo no continuar da história e um propósito para todos os outros povos, né, ao decorrer da história. Zacarias, ele é um dos profetas que tem tantas profecias a respeito do Senhor Jesus e de uma maneira muito clara. Então, tanto quanto a sua primeira vinda, que foi o processo de encarnação, como na segunda vinda, que é aquilo que estamos aguardando. Dois propósitos interessantes, né? Visão e propósito. Visão e Com propósito. certeza, muito forte. Então, o livro... 8 visões. E o livro é todo focado nisso, né? Ele não deixa de lembrar o povo, o propósito do povo, o propósito da nação em ser referência para todos os povos, como também o propósito de Deus em alcançar todos os povos. Então, se tivesse realmente, como a gente colocou a mensagem de Zacarias em 2 palavras, visão e propósito, eu ainda vou numa outra questão que para mim engloba as duas e é mais importante. O amor de Deus por todos os homens. Esse é o foco principal de Zacarias. Amém. Glória a Deus. Aqui nós temos a participação, DDD 31, bom dia a todos, bom dia. Bom dia, paz de Cristo. Peço oração por uma sobrinha chamada Leila, está na UTI em Mogi das Cruzes, São Paulo, com câncer de pulmão. Ela tem apenas 36 anos e 2 filhos pequenos. Que o Senhor abençoe e tenha misericórdia de toda essa família e Deus vos abençoe também. Obrigado. Amém. Em nome de Jesus nós vamos orar assim, colocar a vida dela diante do Senhor. Bom dia, irmãos. Deus os abençoe abundantemente nessa semana que se inicia. Obrigado. Para você também. Tenha uma excelente semana. Nós temos aqui uma outra participação. Bom dia, amados. Peço oração para minha avó, que está afastada e que está melhor assim, mas eu não concordo com esse pensamento. Eu, Michel de Mato Grosso, chamado Nova Olímpia, a cidade, né? Amém. Vamos orar e colocar sua avó diante do Senhor. Temos aqui uma outra participação. Pastores, bom dia. Sou a Elza da Lagoinha BDI. Vocês lembram o que é BDI? Agora sim. O que é BDI? Então, Bairro das Indústrias. Bairro das Indústrias. Pastor, encontramos na rua onde moramos 7 pedras pretas com a pintura de uma cruz em cada uma. Minha vizinha me mostrou 2 no canto do muro de vizinhos. Me oriente no que devemos fazer, o que isso pode representar. A nossa rua é muito atribulada. Ficamos assustados. Devemos orar, repreender ou jejuar para entrar nessa batalha. Elas estavam colocadas no canto de algumas residências. E aí, Rogério, você sabe o que pode ser? Olha, Rogério... Trabalho de feitiçaria. Pode ser um trabalho de feitiçaria, como a gente também precisa perguntar para o Senhor se isso foi algum ato profético que alguém já tenha feito. Por quê? Como é uma cruz, não é isso? São pedras pretas. Ok, pedras pretas, mas com uma cruz. Né? E são 7. Agora, a rua já é uma rua atribulada. Então, de repente, não é para que ela fique atribulada, ela já é. Né? Então, pelo que eu entendi. Isso. Então, da mesma maneira que pode ser algum pacto com as trevas, pode ser uma orientação ou algo que alguém fez como um ato profético. Então, antes de entrar na guerra, pergunte para o Senhor, né, o que você deve fazer. Não entre, né, apesar de você morar na rua, ter esse direito, né, por estar aí, por morar aí, né, então você tem uma legalidade que é a legalidade do território, mas isso não quer dizer que você deva entrar em qualquer tipo de guerra e batalha sem antes consultar o Senhor. Consulte o Senhor, não é? Ok. Bom dia, paz de Cristo. Peço oração por mim e pelos meus filhos. Tenho me sentido muito fraca espiritualmente. A Hilda Flávia, lá de Belfort Roxo, onde nós estivemos recentemente.
Ok, Hilda, nós vamos orar por você aqui no final do programa, tá joia? Rogério, o Zacarias profere 5 mensagens em resposta a questões sobre o jejum. Primeiro, ele repreende o povo por realizar rituais vazios. Não é? Então, eles estavam com rituais, mas eram vazios. Não tinha, né, a unção de Deus, não havia um mover espiritual. Então, ele repreende. Olha, o ritual que vocês estão fazendo aí não está chegando lá no trono, não. Então, vocês mudam isso aí e levam a sério aí o que vocês estão fazendo, né? E muitas pessoas, né, estão brincando com Deus aí, brincando de cristão, né? Então, Zacarias repreende aqui, né? Ele está lembrando, olha, cuidado com isso, não é? Porque Deus é sério e leva as coisas a sério. Não é isso? E é interessante, Guerra, porque esse contexto do jejum era algo que o povo estava fazendo para agradar a Deus, ou tentando agradar a Deus, sim, mas tentando agradar a Deus através do jejum e deixando de fazer aquilo que eles realmente precisavam fazer. Então é aquele negócio, eu não faço isso, mas eu vou fazer aquilo e de repente fica tudo certinho. Então, por isso que Zacarias, ele chega e vai de uma maneira específica em cima dessa questão para tratar o povo. Então, acaba sendo um ritual vazio. Por quê? Porque está faltando realmente obedecer a Deus e olhar para os princípios e propósitos de Deus. Era um ritual ou uma atitude mecânica, automatizada, achando que estava agradando a Deus, mas na realidade o povo não estava tendo a visão de Deus, nem para eles e nem do propósito de Deus para a vida deles. Então acaba sendo aquele negócio, em vez de ser jejum, acabava sendo passar fome. Né? Então, muitas vezes, é isso que a gente... regime para emagrecer. Né? Sim. Não, e tem gente que vira e fala, vou fazer um jejum para ver se eu emagreço. Olha, aí tá, a motivação está errada. Ritual vazio. Não é? Com certeza. Graça e paz, amados, DDD 73. Estava com saudade de vocês, pois aprendo muito com os seus ensinamentos. Não quero me identificar. Eu sou cristã batizada, mas tive relação sexual com meu namorado. Só que depois terminamos. Esse mês não participei da ceia. Quando é que eu posso cear novamente? Deus abençoe mais e mais vocês. Obrigado. E aí, Guerra? Rogério, primeiro você tem que procurar o seu pastor e consertar com ele, né? Confessar o pecado. E pedir ele para orar para você e também quebrar o laço de alma que ficou entre você e essa pessoa. Esse laço de alma aí tem que ser quebrado. Primeiro o arrependimento, você arrepender, você e Deus. Depois você procura o pastor e pede ele para orar para você. E te liberar no mundo espiritual e quebrar o laço de alma. Que você criou um laço de alma com essa pessoa e ele tem que ser quebrado. Né? Aí depois você pode voltar a ceiar normalmente. Bom dia, peço oração por minha mãe Aparecida. Ela não está bem. Peço pela cura física e emocional. Obrigado. Nós vamos orar aqui no final do programa, tá joia? Nós temos mais uma aqui e aí já passamos para outro tópico. Olá, pastores, amigos e amados. É uma bênção começar mais uma vez a semana ouvindo e recebendo orientações da palavra do Senhor através de vocês. Meu filho tem hoje 22 anos e há 2 semanas decidiu ir para o Rio de Janeiro em busca de novos caminhos. E sim, pediu a minha bênção e sim, ela foi dada. Mas confesso que estou muito triste e preocupado pelo fato de nunca ter saído de perto. Mas tenho notícias dele, ele já está trabalhando lá. Será que é que eu sou uma mãe muito protetora? É a Dirlene, da Igreja Batista Central de Venda Nova. Olha, Rogério, a questão da preocupação, não é? Eu acho que seria até
absurdo a gente falar que a mãe não deveria ter, né? Porque toda mãe tem, e nós que somos pais temos esse nível de preocupação. Agora, há um tempo realmente que nós devemos liberar os nossos filhos, né? E liberar de uma maneira que ele realmente esteja livre para viver e viver plenamente a bênção e a vida dele. Nós, infelizmente, não temos, e não é esse o propósito, né, de Deus, que manter os nossos filhos o tempo inteiro presos a nós. Vai chegar um tempo que eles deverão ir realmente. Se o seu filho, com 22 anos, ele saiu debaixo da bênção, já está, né, nesse lugar, e já está trabalhando, então, e você mantém esse contato, foi tudo em paz, em honra, então, descanse que o Senhor está tomando conta dele, não é? Você pode não estar lá, mas Deus com certeza está. Né? Então, essa é uma das coisas que a gente realmente precisa, né? Não é o LX, mas desapegue. Com certeza. Engraçadinho. Tá. Bem engraçadinho na segunda-feira, chuvosa como hoje. Ô Jesus, nós temos aqui, lembra o povo a desobediência do passado. Então já, né, que Zacarias significa o Senhor lembra, ele está lembrando o povo do que aconteceu no passado e também do que aconteceu por causa da desobediência. Então fala, olha para trás aí e vê as consequências da desobediência. Não é isso, alguém? E não é só o que o povo fez no passado, né? As consequências do que eles fizeram. Porque muitas vezes a gente olha apenas para o julgamento, né? Ou as consequências, mas não olha aquilo que nós fazemos para gerar aquilo. E nesse momento, o povo estava num processo de restauração, de reconstrução, de retorno, né, do exílio. O exílio ainda estava muito forte na memória do povo, porque era uma memória recente, né? Então, lembrar de Babilônia era algo muito recente. Agora, lembrar o povo o que os levou para a Babilônia, aí é outra coisa. E muitas vezes nós precisamos olhar para isso, né? Então, se nós olhamos para os erros do passado, ou olhamos para a nossa história, ou para as decisões que não foram as melhores decisões, ou as decisões acertadas em determinados momentos, não é? Nós precisamos agora ter essa visão crítica dessas escolhas para realmente entrar numa outra dimensão. Agora, é muito interessante, Guerra, porque aí nós vamos ver que há o tratamento de duas formas. A primeira, quando ele exorta o povo à questão dos sacrifícios, né? Ou daquelas coisas que realmente não glorificavam a Deus, né? Então, aquele tipo de sacrifício que era um sacrifício em vão. E, paralelamente, ele traz a memória dos erros anteriores, da idolatria, da própria prostituição e das próprias alianças erradas que o povo fez. Então, num contexto, você tem a questão da relação com Deus direta, através daquilo que ele faz como culto a Deus. A outra é a sua vida cotidiana, o que ele faz achando, né, que até mesmo que Deus não está vendo. Os erros fora do culto. Então, uma coisa é aquilo que se faz no templo, a outra coisa é aquilo que se faz em casa ou fora do templo. E ele está tratando as duas coisas. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.